Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Estamos aqui mais uma vez na live da Igreja Evangélica Congregacional em Caxamorra. Hoje é terça-feira e terça-feira é dia de estudo bíblico. Toda terça-feira estudamos o livro de Gênesis e às quintas-feiras estudamos o segundo livro dos Reis. Então hoje é terça-feira, é dia de estudarmos Gênesis juntos. Eu quero dar as boas-vindas para você que está conosco hoje. Se é a tua primeira vez conosco, é um prazer, uma alegria poder te receber, meu irmão, minha irmã. Se você está assistindo o vídeo depois, em outro momento, não tem problema nenhum. É uma alegria que esse vídeo tenha chegado até você e isso nos alegra muito. A live da Igreja Evangélica Congregacional às terças-feiras tem se dedicado ao estudo de Gênesis. Hoje, depois de estudarmos capítulo a capítulo, versículo a versículo, chegamos no capítulo 26. E eu peço que você abra então a sua Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo 26. Sejam todos bem-vindos. Nós temos irmãos de vários lugares do Brasil que nos acompanham nestes estudos de terças e de quintas-feiras. Alguns irmãos que nós nunca tivemos a oportunidade de estar juntos fisicamente, mas que já se tornaram íntimos de nós pelo tempo que caminham juntos conosco nas lives. Então temos irmãos de Brasília, como nosso irmão Jacó Anselmo, irmãos de Tocantins, irmãos, um grupo grande capitaneado pelos irmãos Carlinhos e Maria Lúcia, irmãos lá de São Lourenço, Minas Gerais. Tem irmãos em Campinas, irmãos espalhados por todo esse lugar, irmãos lá de Pato Branco, Paraná. Então, alegria ter cada um desses irmãos, além dos irmãos, obviamente, da nossa comunidade de fé, Igreja Evangélica Congregacional em Caxamorra. Caxamorra é uma estrada e uma região aqui do bairro de Campo Grande, no Rio de Janeiro, zona oeste do Rio de Janeiro. Então, uma alegria grande poder estar com cada um de vocês e outros irmãos que são de outras comunidades de fé, de outras denominações, que são aqui próximos a nós, que estão sempre nos acompanhando também. Deus abençoe, é muito bom que você esteja conosco. Toda terça e toda quinta, com algumas exceções, a gente tem esses momentos de estudo ao vivo, é live, né? É ao vivo. Mas excepcionalmente eu gravo os vídeos e deixo eles para serem publicados no horário das lives. Hoje é um desses dias excepcionais. Então hoje, excepcionalmente, porque eu terei um outro compromisso com um grupo de irmãos da igreja que estão se candidatando à membresia da igreja, eu vou estar junto com esses irmãos. Então eu não tenho como estar em dois lugares ao mesmo tempo. E eu gravei então o vídeo para que ele pudesse ficar aqui disponibilizado. Então, não deixe de dar aí o seu boa noite, de cumprimentar o pessoal. Depois, quando eu voltar, eu vou ver lá o chat, eu vou ver que você esteve presente, que você deixou aí o seu boa noite, mas eu não estou ao vivo. Então, eu geralmente interajo com aqueles que vão participando no chat, vou respondendo as saudações, mas hoje eu não vou fazer isso, porque é um vídeo gravado, então aí está justificado, tá bom? Abra sua Bíblia, mas antes nós vamos orar, falar com Deus. Gênesis capítulo 26, vamos orar antes. Senhor Deus, Pai de amor, somos muito gratos a Ti pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, revelado na pessoa de Cristo Jesus. Te agradecemos por podermos estar com a Tua palavra aberta para nela meditarmos. Suplicamos que o Senhor nos instrua, porque precisamos de Ti. Assim também como suplicamos pelos nossos irmãos que estão enfermos, os que estão em tratamento, os que estão hospitalizados, que a Tua boa mão os cure, que também sejam consolados os que estão enlutados. Assim nós clamamos, assim nós suplicamos ao Senhor e também te agradecemos pelas dádivas diárias, cotidianas que o Senhor nos oferta, mas acima de tudo pela salvação em Cristo Jesus, o Rei da Glória. Receba, Senhor, então a nossa gratidão, a nossa súplica que fazemos em nome do nosso Redentor. Amém. Muito bem, meus irmãos. Ainda estou um pouco resfriado, né? Aqui em casa o pessoal ficou baqueado, resfriado.
Então vou fazendo uso dessa aguinha santa aqui para ir me ajudando, tá bom? O que eu fiz para facilitar o estudo do capítulo 6 de Gênesis? Eu separei em 6 porções o capítulo 26. 6 porções. A gente vai dar ênfase a 5 desses grupos de versículos. Os últimos, que são os versículos 34 e 35, estes eu vou até lê-los, mas eu não vou me dedicar a eles, porque eu vou observá-los quando nós estivermos estudando, se Deus assim permitir, o capítulo 27 na próxima terça-feira, tá bom? Então, são 6 grupos de versículos, sendo que o último grupo, o sexto, versículos 34 e 35, eu não vou analisá-los juntos com vocês, porque eu vou incluí-los no estudo da semana que vem, tá bom? Do capítulo 27. Então, eu separei assim os grupos de versículos para facilitar didaticamente o nosso entendimento. Do versículo 1 ao versículo 5, a gente vai ver uma introdução daquilo que vai ser apresentado no capítulo 26. E uma coisa você já vai poder observar já nesse momento introdutório do capítulo. A gente vai perceber claramente que o autor está fazendo questão de destacar aspectos que são muito semelhantes da narrativa, da trajetória, da história de Isaac, muito semelhantes à história de seu pai. Elementos que vão estar sendo aqui repetidos, né? Obviamente que aconteceram mesmo, mas que ele está destacando com um propósito. E desde já eu quero apresentar a você qual é este propósito. E aí é importante que você se lembre daquilo que nós já estudamos nos capítulos anteriores, quando a gente vê os filhos de Abraão, a descendência de Abraão. Quando no capítulo anterior, no capítulo 25, no capítulo 25, a gente vê sendo narrado, apresentado os descendentes de Abraão. Os descendentes de Abraão com Quetura, os descendentes de Abraão com Agar, os descendentes de Abraão com Sara, especificamente Isaac. E ali a gente vê claramente que o texto vai conduzindo para mostrar que a promessa de Deus de salvação viria pela descendência de Abraão e Sara, personificado na pessoa de Isaac. Então, isso é a narrativa da redenção. Eu tenho falado isso com vocês inúmeras vezes. A Bíblia, ela trata basicamente de 4 aspectos: da criação, da queda, da redenção e da restauração plena, apontando para a vida eterna com Cristo Jesus. E por uma questão clara, uma questão óbvia, nós estamos no período da existência humana da narrativa da redenção. O que isso quer dizer? O homem pecou, o homem foi criado, o homem pecou e foi posto para fora do Éden. O capítulo 1, 2 e 3 de Gênesis fala disso. A maior parte da Bíblia, na sua forma majoritária, aponta para a restauração plena, mas vai contando a história da redenção, ou seja, como Deus foi conduzindo a história para que, por meio desta narrativa, ficasse evidenciada a promessa da salvação que viria por Cristo e como esta história da redenção, que é personificada na pessoa de Cristo, ela vai sendo desenvolvida. Então perceba que em dado momento, Deus deixa claro que isso viria por meio de Sete. Depois, o filho substituto de Adão e Eva. Depois deixa claro que essa promessa bendita de salvação, personificada na pessoa de Cristo Jesus, viria por um dos filhos descendentes de Noé, Sem. Dentre os semitas, Deus chama Abraão. Dentre os filhos de Abraão, com Quetura, com Agar e com Sara, Deus está deixando claro que a descendência, a salvação, viria por Isaac.
Então, isso não está sendo apresentado aqui no capítulo 26, essa narrativa que mostra repetições da história de Isaac, repetindo a história de Abraão. Isso não é por um acaso, é para mostrar um fio condutor. Um fio condutor. As promessas de Deus estão sendo repetidas inúmeras vezes. Perceba bem, por exemplo, olhando lá para o livro de Êxodo, quando Deus vai se apresentar a Moisés, e todo mundo conhece essa história, né? Numa sarça, ou seja, num arbusto, numa planta que pegava fogo e não se consumia, e Deus ali estava presente. Como Deus se apresenta a Moisés? Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, Deus está apresentando um fio condutor. Moisés é parte integrante da história desta redenção. E o que eu quero também que você seja lembrado no decorrer desta narrativa é que nós também somos partes integrantes da história da redenção. Cristo Jesus nos alcançou. Nós fomos inseridos na família de Abraão, que não é uma família étnica nacional, mas a família do povo de Deus. O povo de Deus que tem como emblema Abraão, aquele que creu e por isso foi salvo. O que nos assemelha a Abraão, o que nos liga a Abraão, ou seja, o povo de Deus, é o fato de nós crermos como ele. É o fato de nós crermos no mesmo Salvador que ele. Então, quero que você perceba que há um objetivo claro no capítulo 26 de trazendo cores fortes para que ficasse marcado na história da vida da família de Abraão que Deus está construindo a história da redenção. Tá bom? Então, os 5 primeiros versículos, eles são introdutórios, eles são uma apresentação e algumas repetições. Você vai ver algumas coisas que vão nos fazer lembrar automaticamente, ligando a história de Isaac com a história de Abraão. Porque ele é filho? Não somente isso. Porque há os filhos de Abraão com Quetura, vimos isso no capítulo 26, e há os descendentes de Abraão com Agar, a partir de Ismael. Eles também são filhos, mas nós não estamos falando de questões genealógicas tão somente. Não estamos falando de questões étnicas tão somente. Estamos falando do plano de salvação de Deus, a redenção. Bom? Então, sobrevindo a fome, a terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão, ou seja, o próprio texto está dizendo, quando Deus chamou Abraão e ordenou que ele habitasse a terra de Canaã, ali chegando houve fome. O texto está repetindo isso com Isaac. Então, sobrevindo a fome, a terra, além da primeira a vida nos dias de Abraão, houve Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque. Esse Abimeleque, não sabemos com clareza, lá no capítulo 20, se é o mesmo Abimeleque que Abraão conviveu nessa terra de Gerar, terra do povo cananeu. Não sabemos se é o mesmo Abimeleque. Alguns vão dizer que sim, já que Abraão era idoso de idade quando se encontrou com Abimeleque. Outros vão dizer que não, que este Abimeleque é provavelmente um filho ou um neto deste Abimeleque, descrito lá no capítulo 20, o qual Abraão também entregou a sua mulher. Com medo, Abraão entregou Sara, a sua mulher. Isso ocorreu em 2 vezes, quando ele esteve entre os egípcios e quando ele esteve na terra de Gerar. Ficou com medo do poderio de Abimeleque e com medo de perder a sua vida, ele então entrega a sua mulher, Sara. Vai ser repetido isso aqui. Elementos vão sendo repetidos aqui. Então, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito. Por quê? Foi o que Abraão tinha feito. É mais do que o autor descrever fatos. Ele quer mostrar um fio condutor. É a mesma história. A história da redenção. Não quer dizer que os fatos serão idênticos sempre, mas isso é condução de Deus para que a gente possa perceber conexões com a história da redenção.
Por quê? Porque no capítulo anterior foi apresentado os filhos de Abraão. E Isaac, ele tem uma particularidade, uma especificidade. Qual é a especificidade? Ele é parte integrante da história da redenção. Ele é alguém que na sua vivência, na sua existência, ele aponta para a pessoa de Cristo Jesus, o Redentor que viria. Então apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei. E aqui você vai perceber que Deus vai repetir isso várias vezes, porque é isso que Deus faz com o seu povo na história da redenção. Deus o abençoa o seu povo. Mas aqui também está sendo apresentado aquela máxima apresentada lá em Gênesis, quando Adão e Eva estavam ainda vivendo no paraíso, e Deus estabelece com eles o pacto das obras, ou seja, obediência gera bênção, desobediência gera maldição. Nós sabemos que, além do pacto das obras apresentado por esta lei de Deus, Deus também estabelece em Cristo Jesus o pacto da graça, porque Ele não nos deu aquilo que nós merecíamos em nossa desobediência. Mas isso não quer dizer que a lógica apresentada por Deus no pacto das obras, isso deixou de ter validade. Ou seja, obediência gera bênção. E a bênção aqui é retratada nesta narrativa do capítulo 26, sempre ligada à prosperidade da terra, à ocupação da terra. Essa bênção concreta, essa bênção tangível e materializada pela ocupação e pela terra próspera, isso é uma representatividade da redenção em Cristo Jesus, daquilo que Cristo nos oferta pelo derramar do seu sangue, e aquilo que nos está aguardado no novo céu e nova terra, ou seja, quando nós estivermos plenamente na presença de Cristo Jesus. Mas o que eu quero que você perceba é que Deus abençoa o seu povo. E a lógica do pacto das obras nunca deixou de ter validade, a justiça do pacto das obras. Ele também vai dizer isso no final de Deuteronômio, quando o povo conduzido por Josué, já no final da vida de Moisés, iria adentrar a terra prometida. E ele vai dizer: eis que deixo diante de vós dois caminhos, né? E o caminho da obediência e o caminho da desobediência, né? E ele vai deixar claro que a obediência gera bênção e que a desobediência gera maldição. Ou seja, é a mesma ideia, está sendo ali reproduzida em Deuteronômio. E é isso que ele está dizendo aqui para José. Para Isaac. Obedeça, né? Não vai para o Egito. Fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo. E te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Está vendo? É o próprio Deus que está fazendo essa conexão. Isaac e Abraão. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Ele falou isso para Abraão, que por meio de Abraão as famílias da terra seriam abençoadas. As famílias da terra quer dizer todos os povos. Isso é claramente um apontamento para o Evangelho de Cristo. Quando a gente está lá em Atos 2, e que a gente vê aquela multidão de vários lugares ouvindo o Evangelho na sua língua materna, pelo agir do Espírito Santo, essa é a importância de Pentecostes. É o início daquilo que está sendo prometido a Isaac. Temos aqui uma ponte aérea direto entre aquilo que foi prometido a Abraão, entre aquilo que foi prometido a Isaac, a bênção às nações, a bênção aos gentios. Nós, eu e você, somos gentios, extrapolando a nação de Israel. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos. Ele estava dando ênfase ao pacto da obra. Abraão foi obediente. Quando fala isso, nós sabemos que Abraão não foi plenamente obediente. Nós sabemos que Abraão não foi em todo momento obediente. Mas ele está dizendo, teu pai foi um homem exemplar. E quando a Bíblia fala isso, irmãos, de homens de forma elogiosa, nunca entenda como homens perfeitos. Todos eles
Romanos de 1 ao capítulo 3 vão dizer que todos pecaram, todos foram destituídos da graça, todos foram afastados da glória de Deus pelos seus pecados, todos. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então, esse é o grupo primeiro, né? Bem panorâmico, você percebeu, né? A ideia é falar onde Isaac está, em Gerar, falar das similaridades, dos aspectos comuns que ligam uma história a outra, né? Lembra? Eram várias as possibilidades dos filhos de Abraão com Quetura, com Agar, e tem só Isaac com Sara. O texto está mostrando, a história continua com Isaac. É com este. Mais adiante o texto vai seguir e Isaac vai ter 2 filhos, né? A gente já viu isso, já sabemos que ele teve. O texto anterior já disse, Jacó e Esaú. E o texto vai fazer a mesma coisa, mostrar que esta promessa de redenção se dá por meio de Jacó e não por meio de Esaú. Entendeu? É como Deus está conduzindo a história da redenção por meio do povo de Israel, por meio das especificidades do povo de Israel, tá bom? Agora a gente vai para outro grupo de versículos, do versículo 7 ao versículo 11. E aí a gente vai ver aquilo que Abraão fez, entregando a sua mulher, a gente vai ver que Isaac também vai fazer a mesma coisa, né? Perguntou-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher. Disse, é minha irmã, pois temia dizer, é minha mulher, para que dizia ele consigo, os homens do lugar não me mantêm por amor de Rebeca, não me matem, perdão, por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Repetindo aquilo que Isaac fez, que Abraão fez, ele apresenta a sua mulher como alguém que não é sua esposa, é sua irmã. Ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, e preste atenção que o texto diz que ele ficou muito tempo. Isso é importante para a gente perceber as crises que vão acontecer posteriormente, né? Então Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaac acariciava a Rebeca, sua mulher. Um dos comentários que eu li me apresenta um aspecto muito interessante, né? Você sabe que a palavra Isaac e Tisaque tem uma ligação com Tisaque, rir-se, rir, porque tanto Abraão quanto Sara riram quando Deus falou na velhice deles que eles teriam um filho, um riso de incredulidade. Então o anjo do Senhor disse que o nome dele seria Itzaque, do filho. Itzak, que é uma composição baseada na palavra rir-se ou rir. Então, o nome de Isaac é algo que traz como raiz o verbo rir. E é interessante que um dos comentaristas fazendo análise da construção do verbo aqui, acariciava a Rebeca, ele vai dizer que está composto na estrutura da palavra aqui apresentada, do verbo apresentado, uma ideia de que eles estavam gargalhando, eles estavam rindo, eles estavam ali como que no momento de satisfação, enamorados, né, rindo. Então ele faz esse jogo de palavras também se relacionando ao nome de Isaac. Achei interessante esse comentário, né? Não é nada básico, fundamental, mas só como curiosidade para você tomar conhecimento daquilo que eu li estudando o texto, né? Então Abimeleque chamou a Isaac e lhe disse, é evidente que ela é tua esposa, ou seja, havia ali um ambiente de carícias, de risada, de intimidade que só poderia estar presente num casal. É evidente que ela é tua esposa, como pois disseste, é minha irmã, respondeu-lhe Isaac, porque eu dizia para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque, que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo, qualquer que tocar este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. E aqui eu quero destacar 2 coisas que eu entendo que são princípios que estão presentes neste grupo de versículos. A primeira coisa é que o que leva Isaac a tomar esse comportamento é o mesmo princípio que leva Abraão a tomar aquele comportamento. É o medo, temor de homens.
E é interessante quando a gente vai olhar para a história do povo de Israel, a história da redenção. Deus a todo momento nos convoca a estarmos confiados nele. Quando o povo, saindo do Egito, foi dominar aqueles povos, entre vários povos cananeus, Deus determinou, estabeleceu que eles deveriam ser corajosos, eles deveriam estar convictos na vitória. E essa deve ser uma característica do povo de Deus. Pedro vai falar isso várias vezes na sua epístola, que o povo deveria perseverar a despeito da perseguição que eles estavam experimentando. Perseverar confiados no Senhor. Os crentes no primeiro século passaram por muita dificuldade de perseguição. Também no segundo século era comum que o povo cristão fosse perseguido. E a gente vai ver isso acontecendo várias vezes em Israel. E o que isso nos conduz, irmãos? Nos conduz a percebermos que nós precisamos estar confiados no Senhor. O que mais que o homem pode nos fazer? Tirar a nossa vida? Eu já a perdi para Cristo. Não estou dizendo que a gente deve colocar a nossa vida em risco por bobagem, por negligência. Ah, não, eu posso fazer isso, eu posso pular de uma montanha para outra, de um ponto para outro, isso nada vai me acontecer. Não é nada disso, isso é bobagem, é infantilidade. Eu estou dizendo que você não precisa, por exemplo, temer o seu chefe, porque ele pode te perseguir se você tiver um comportamento cristão. Por exemplo, que você não precisa ter medo de proclamar o evangelho no lugar onde ninguém acredita no Cristo de Deus, onde as pessoas são céticas com relação ao evangelho. Seja destemido, não tema a homens, não busque fazer concessões para tomar vantagens, não busque fazer concessão com o pecado, com medo de ter perdas. A maior perda é desobedecer. E a outra coisa que a gente vai ver aqui em Abimeleque é que, eu não sei se é o mesmo Abimeleque ou se é o filho ou neto daquele Abimeleque descrito em Gênesis 20. Mas uma coisa eu sei, ele sabe e vai saber mais na descrição da narrativa do texto, que o Deus de Isaac é poderoso, porque ele teme. Isaac deveria temer desobedecer, não temer a homens. Nós deveríamos ter medo de Deus e fugirmos do pecado por causa disso, e não temermos a homem. E é o que Isaac não faz. Vamos então para o terceiro grupo de versículos, do versículo 12 até o versículo 23. E vamos ver agora uma crise sendo instalada entre Abimeleque e Isaac. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Lembra que eu te falei da bênção de Deus sobre o seu povo? 100 por 1 quer dizer, ele plantava um e aquilo reproduzia 100 vezes. Essa é a ideia, né? Essa é a proporção, 1 por 100. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Lembra que nós lemos lá que ele ficou muito tempo lá? Isso passou a incomodar o povo de Gerar. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhes entulharam todos os poços que os servos de seu pai havia cavado. Você lembra que quando Abraão, capítulo 20, esteve lá, ele foi cavando poços, e Abimeleque depois passou a buscar proteção, cuidado de Abraão. Abraão chega como alguém menor diante de Abimeleque e Deus abençoa Abraão, ele vai cavar poços, cisternas e Deus vai fazer Abraão prosperar. E aquele Abimeleque a quem Abraão temeu, agora ele passa a buscar respaldo, está debaixo da autoridade de Abraão. Foi isso que aconteceu e está descrito no capítulo 20. Agora, a gente vê que aqueles poços que Abraão havia aberto, eles passam a ser entulhados, né? Jogando pedregulhos, pedras, terra ali, para que sem água Isaac deixasse de prosperar.
Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar. É a mesma região, mas um vale, não é na cidade, né? É num vale. Continua em Gerar, mas na cidade. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar, ou seja, os súditos de Abimeleque, contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Eles estavam incomodados, né? Incomodados com a presença de Isaque. E eu quero que você saiba disso. Se você for alguém que vive em intimidade com Deus, isso vai gerar um conflito espiritual. Isso vai gerar uma insatisfação. Muitos são atraídos pela luz por ela serem salvos. E nós devemos resplandecer a luz de Cristo. Mas a luz também incomoda a obscuridade, a escuridão, as trevas. E os empregados de Abimeleque, dos pastores de Gerar, começaram a ficar incomodados e começaram a gerar conflitos. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam. Ezeque quer dizer isso, né? Contenda, conflito. Então cavaram outro poço também por causa dele, contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna, quer dizer inimigo, opositor. Sitna é a mesma palavra que dá origem a Satanás, opositor, inimigo. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaram na terra. Dali subiu para Berseba. Então, a crise se estabeleceu, foi criada. Há aí um evidente conflito entre aqueles que são personagens da redenção, da história da redenção em Cristo Jesus, e aqueles que não são da história da redenção, que estão em oposição à redenção. E essa crise representa muito isso, né? Mas Deus estava com Isaque. Perceba que Isaque não precisava ter medo lá atrás e ter entregue a sua mulher. Ele não precisava fazer isso. Ele poderia confiar no Senhor. Assim como Deus estava agora conduzindo diante desta insatisfação, ou dessas insatisfações relatadas, descritas pelo próprio Abimeleque, que manda ele sair, e depois pelas reações dos pastores, agindo numa ação hostil contra Isaque. Mas lembre-se, meu irmão, minha irmã, é sempre Deus que nos dá a vitória. Porque a vitória já nos foi dada em Cristo Jesus. Romanos 8 vai nos garantir isso. Nada, nem morte, nem potestade, nem abismo, coisa alguma pode nos separar do amor que há em Cristo Jesus. Estamos aliançados nele. Então, dali subiu para Berseba. Na mesma noite, lhe apareceu o Senhor e lhe disse, ratificando a aliança, ratificando que ele é parte integrante da redenção. O capítulo 26 é uma mensagem, é uma comunicação para que você se encha de esperança, para que você se encha de confiança, não em si mesmo, mas porque você é parte desta aliança. Você é objeto desta promessa. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e lhe disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Então, perceba que Deus, inúmeras vezes no capítulo 26, está dizendo, em resumo, eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo. Então, você que está aí do outro lado assistindo este vídeo, entenda que essa história da redenção
é a história que te trouxe para dentro dessa história. E Deus nos dá esta garantia. Ele está conosco. Quando Jesus Cristo estava para ser assunto aos céus, ele disse para os seus discípulos, quando ele estava para ser crucificado e depois ressurreto, assunto aos céus, ele disse para os seus discípulos: eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Ele nos garantiu que enviaria o Consolador. A ideia de que nós não estaríamos órfãos quer dizer que Deus está conosco. Então fica firme, meu irmão, minha irmã, em meio a qualquer que seja a adversidade. Não tema homens, não tema circunstâncias. Você é parte desta narrativa, a narrativa da redenção. Aqui não é a história do povo de Israel, é muito mais do que isso. É a narrativa do povo de Deus, dos filhos de Abraão que creram e por isso foram tornados espiritualmente filhos de Abraão, e os gentios que creram e também foram tornados filhos de Abraão. Quinto grupo de versículos. Isaac então faz uma aliança com Abimeleque. E perceba como a história termina. A história termina mostrando que há uma evidência de que Isaac é alguém que tem autoridade, que Isaac é alguém que é abençoado. E tudo isso é materializado na sua prosperidade, nos seus poços, nas suas fontes de água, nos seus rebanhos. Mas tudo isso são apenas emblemas daquilo que nos foi garantido na cruz do Calvário. Perceba que Isaac é a igreja de Cristo. E as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja de Cristo. De Gerar foram ter com ele Abimeleque e o seu amigo Alzate e Filcol, comandante do seu exército. Esse nome foi citado também lá no capítulo 20. Disse-lhes Isaac: por que vieste a mim? Pois me odiais e me expulsastes do vosso meio? E eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. O Senhor é contigo, meu irmão, minha irmã. Ele te trouxe da sua história e te inseriu na história dele. Na história de Abraão, de Isaac, de Jacó. Na história de Judá, na história de Davi, na história de Cristo, pela cruz do Calvário. Deus é contigo. Não temas, Deus é contigo. Porque viestes a mim, pois me odiais. Por que eu não estou conseguindo ler essa palavra certa, né? Pois me odiais e me expulsastes do vosso meio. E ele respondeu: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos uma aliança contigo. Assim como aconteceu com Abraão diante de Abimeleque, que a tua autoridade nos proteja. Existe algo diferente em você. E o que havia de especial em Isaac era a promessa de Deus. Era o Deus da promessa. O que há na sua vida. Não importa se nesse momento você está desempregado, sem dinheiro, doente. Não importa. Há algo especial na sua vida. Uma aliança estabelecida por Deus na cruz do Calvário. Você foi feito filho de Deus, criador do universo, que sustenta todas as coisas. Ele decidiu te amar. Ele decidiu nos amar. Ele está conosco. É um cântico de vitória. É uma certeza absoluta que não precisamos temer. E responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que não nos farás mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. É isso que tu é, o abençoado do Senhor em Cristo. Você merecia? Não. Eu mereço? Não.
Nós não merecemos. Ele decidiu nos amar. Então Isaac lhes deu um banquete, comeram e beberam, parte da aliança, né, do pacto. O que Isaac está dizendo? Fiquem tranquilos, eu vou protegê-los, eu nada farei contra vocês. Lembra? O mesmo Isaac que foi expulso. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte, Isaac os despediu e eles foram em paz. Neste mesmo dia vieram os servos de Isaac, dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, e disseram: achamos água. Ao poço chamou Seba, por isso Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Percebe como essa narrativa termina? Termina com caráter abençoador. Como ela começa? Começa com Isaac em terra estranha, temendo, preocupado, buscando fazer concessão. E no meio do caminho, Deus vai dizendo: eu estou contigo. Que o Senhor possa te abençoar muito nesta noite. E que a tua fé seja aprofundada, robustecida. Deus está contigo, meu irmão, minha irmã. Não temas. Talvez Ele não mude as circunstâncias, mas lá no final, Ele está nos aguardando com a vitória que Ele conquistou na cruz do Calvário. Nós somos mais do que vencedores e fazemos parte da história da redenção em Cristo Jesus. Vamos orar? Deus bendito, Pai de amor, muito obrigado por essa mensagem que enche o nosso coração de alegria, de gozo, de certeza. A garantia que fomos alcançados pela Tua graça, que somos vencedores porque o Senhor conquistou a vitória em nosso favor. Arranca do nosso coração o medo. Não permita que façamos concessões, mas que vivamos para o louvor da Tua glória, certos que o Senhor está conosco. Louvado e exaltado seja o Teu santo nome. É o que nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Uma noite de paz, de segurança, de certeza, de vitória em Cristo Jesus.